Olha, Fernanda, hoje completam 70 dias que São Januário está fechado desde aquela partida contra o Goiás. O Vasco foi punido pelo STJD, que é a Justiça Desportiva, cumpriu sua pena no STJD, como manda o figurino, assim como, por exemplo, o Santos na Vila Belmiro, que teve um problema na mesma semana, cumpriu sua pena e já está recebendo jogos com seus torcedores lá na Vila Belmiro. E hoje, Fernando, o que a gente tem é um caso de que o campeonato não tem isonomia. O Vasco, eu posso falar essa palavra para esse âmbito, tranquilamente está sendo perseguido, não só pela justiça comum, mas também foi perseguido muitas vezes quando precisou entrar nessa própria justiça para poder jogar no Maracanã. Hoje o Vasco é um clube que tem que brigar na justiça para jogar no estádio em que foi o primeiro campeão e que é um bem público. Hoje o Vasco tem que brigar na justiça para poder receber torcida na sua própria casa, uma casa construída pelos próprios torcedores do Vasco em 1927. São mais de 100 anos de luta, é um século lutando contra esse tipo de coisa e em pleno 2023, mais uma vez, a justiça continua fechando as portas de São Januário. E o problema, Fernanda, não é só a esfera do que tem acontecido dentro de campo. O problema são os argumentos utilizados para que isso aconteça. Argumentos preconceituosos, elitistas, chulos, de gente que pouco entende o que é a realidade do Rio de Janeiro e muito menos o que é a realidade da Barreira do Vasco e do Tuiuti. Puro preconceito, porque dentro das comunidades, por mais que essas pessoas queiram e teimam em falar que existem pessoas embriagadas, que geram tráfico e etc., dentro das comunidades tem pessoas muito mais honestas, muito mais trabalhadoras, que só querem ter um sustento, que só querem ter o que comer, o que vestir, ter um lazer, do que pessoas que acabam praticando crime de tráfico ou qualquer outro crime. E aí, quando você toma uma decisão dessa de fechar São Januário, Fernanda, você impacta a comunidade da Barreira do Vasco, você impacta a comunidade do Tuiuti, de pessoas que têm o seu sustento e a sua renda do produto cultural que é produzido dentro de São Januário no entorno do jogo do Vasco. Então ontem o Tribunal de Justiça mais uma vez manteve a decisão por 2-1 de São Januário com portões fechados para sua torcida. Mais uma vez a gente se vê aí de um capítulo, na frente de um capítulo sombrio da história do futebol brasileiro e também da sociedade brasileira, porque isso é só um reflexo. Mas se as pessoas querem acabar com o Vasco, repito, são mais de 100 anos de luta, são mais de 100 anos brigando contra esse tipo de preconceito, contra esse tipo de decisão completamente absurda. O Vasco não vai acabar por causa de vocês. Muito pelo contrário, vocês só vão deixar o Vasco mais forte. Fica o recado. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Olha aqui, Fenê, a gente já trazendo esse assunto há algum tempo aqui, porque há algum tempo ele tá aí. E aí, o nosso público já entendeu que é muito além de se você é Vasco, ou se você é Flamengo, se você é Botafogo, se você é Fluminense. Já extravasou a questão do assunto na questão do futebol para uma questão social, Vini Casagrande. Então, se você aí tá achando que o Vasco tá se vitimizando, eu tô preocupada com você. Porque você tá concordando com uma decisão de não deixar essas pessoas entrarem no estádio que é delas, porque eles são donos desse estádio, são torcedores do Vasco, para torcer pro seu time, porque o estádio tá num lugar que pode ser um lugar perigoso. Venê, eu como jornalista, no futebol, a gente lê muita história do futebol e a gente vê umas coisas que aconteciam antigamente, racismo e tudo mais, os negros não podem jogar futebol e tantas coisas que o futebol venceu e ajudou a sociedade a crescer, que a gente olha e fala assim, meu Deus, isso existia, que loucura, né? A gente está simplesmente vivendo essa história novamente. E sabe o que vai acontecer? Daqui a 100 anos, as pessoas vão saber dessa história e vão falar isso. Meu Deus, que loucura, isso aconteceu em 2023. Isso aí. E eu lamento muito, sabe o que, Fernando? Os outros clubes não se manifestarem de maneira oficial em apoio ao Vasco. É verdade. Porque isso é um absurdo, isso é preconceito. E eu lamento muito, o Vasco tem uma história linda e é mais uma história, eu tenho certeza que o Vasco vai superar isso, vai vencer essa batalha, digamos assim, essa batalha contra o preconceito, contra o racismo. E eu lamento muito os clubes não se manifestarem de maneira oficial em apoio ao Vasco. Não só os clubes carioca, não, todos os clubes mesmo, brasileiros, porque isso a gente está falando de preconceito, é algo muito sério.
E assim, o que falta para liberar? Então, dito isso, arroba aí, ó, hashtag libera o Vasco. O campeonato perdeu isonomia, Fernanda. O Vasco é o único clube que não pode jogar com a torcida dentro de casa. O ponto é esse. O Campeonato Brasileiro tem 20 clubes. O Vasco é o único clube que não pode jogar com a sua torcida dentro da sua própria casa. E, além disso, de toda a esfera preconceituosa, o Vene foi muito perfeito no que ele falou e você também. Isso deveria ser uma revolta de todos. Se você, que é Flamengo, Fluminense, Botafogo, Tabajara, e não está revoltado com isso, desculpa, você está completamente descolado da realidade. Porque o que está acontecendo com o Vasco não é uma esfera de futebol, é uma esfera social, é de preconceito. Se você conhece alguém que mora em comunidade, se você mora em comunidade e você não está revoltado com isso, é porque você não entendeu a gravidade do que a Justiça do Rio de Janeiro está fazendo. É um completo absurdo. E assim, não só um elitismo, que é porque não pode entrar na torcida porque ele está localizado num lugar que pode não ser seguro. Então vamos fazer o seguinte, é um absurdo também, porque se a gente observar os outros estádios, como o estádio Newton Santos e o Maracanã, que são os que estão em uso aqui na Grande Rio de Janeiro, nos 4 grandes do Rio de Janeiro, acho que não tem nenhum estádio com absolutamente segurança no seu entorno. E eu digo isso de cadeira porque eu morei no Maracanã durante 24 anos da minha vida e eu moro a 5 minutos do estádio Newton Santos há 11 anos da minha vida. Eu posso dizer como moradora das duas regiões. Não são regiões seguras, ô Vene Casagrande. Claro que não. Então, me diz além um lugar de ser um que é 100% seguro. é um absurdo. Não, é um absurdo, contraditório. Isso. É uma decisão que é incompreensível, a verdade é essa. Olha só, tem drone de vocês dois, é isso, em relação a jogar no estádio Newton Santos? Tem. Seja bem-vindo, meu amor. Quer, não? Como é que é esse drone? Eu e Vene, a gente conseguiu confirmar essa apuração, que é o seguinte, o Vasco já tem conversas adiantadas com o Botafogo para mandar esse jogo no Newton Santos, tá? Dia 16 de setembro, Vasco e Fluminense vai ser e tem tudo para ser hoje no Newton Santos, porque o Botafogo joga contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, essas conversas já estão adiantadas, o Vasco não pretende criar birra para jogar no Maracanã, muito pelo contrário, e por uma questão de logística também, Fernanda. O Vasco já vem de uma viagem contra o Palmeiras, vai viajar contra o Bahia e não fazia sentido viajar de novo para jogar fora de casa pela questão da logística. Então o Vasco pretende jogar esse jogo, mandar essa partida contra o Fluminense no estádio Newton Santos, o famoso tapetinho. Você vai ser muito bem tratado lá. E você sabe que lá tem uma locutora que só o Botafogo joga lá. Mas quando outros clubes jogam, como aconteceu com o Fluminense e o Olímpia no ano passado, a locutora que trabalha. Então eu vou ter o maior prazer de encontrar essa locutora lá. Você sabe disso? Não sabia, não. Qual é o dia pra eu botar na minha agenda? Dia 16 de setembro. Dia 16 de setembro, com muito carinho, vou fazer a locução lá do seu Vasco da Gama. Tá bom, Lucas Pedrotti?